Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje um jogo muito interessante de um verdadeiro prodígio americano, Samuel Reshevsky. Tem um nome que parece russo, mas ele é americano. Nasceu nos Estados Unidos e já aos 8 anos conduzia simultâneas. Chegou a vencer o campeonato dos Estados Unidos 6 vezes. E ao longo da sua vida jogou com 11 campeões mundiais, desde Emanuel Lasker até Anatoly Karpov. Nessa partida, ele joga contra Arnaldo Vasconcelos no Campeonato Americano Aberto em 1944. Um jogo muito instrutivo, cheio de tática envolvida. Então vamos lá. Depois de 4 de 5, temos a defesa francesa por parte do Arnaldo. Aqui, o Samuel Reshevsky decide jogar E5, a variante do avanço. Uma variante que caiu em certo desuso no alto nível atualmente, tá? Devido que depois de C5 é um pouco chato, né? As negras conseguem equalizar muito fácil o jogo, sobretudo depois de C3, cavalo C6, onde vai começar uma verdadeira briga em cima desse peão aqui em D4, né? Muita pressão e tal. Cavalo negro pode vir para E7 e depois F5, colocando pressão no peão. Dama pode vir para B6, enfim. Temos C5 e aqui o Reshevsky decide ir por um caminho totalmente diferente, né, de manter a tensão no centro. Ele decide entregar o peão D pelo peão de C5 e depois de cavalo D7 temos cavalo F3 desenvolvendo, bispo toma em C5, bispo D3 e aqui seguiu cavalo E7 por parte do oponente. Bem, é possível aqui muitos lances, tá? F6 é uma ideia também. Acredito eu que mais questão de gosto, né, do oponente mesmo. Depende muito do estilo de cada um, tá? Mas a ideia é que depois que os peões sejam trocados, por exemplo, as negras tenham uma vantagem central muito forte, né, de 2 contra nenhum das brancas no centro. Entretanto, tem alguns contras também, né? Esse peão aqui em E6 fica mais fraco, tá? Atrasado, não tem mais o peão em F7 defendendo, então é aquela coisa, depende muito, né, de caso para caso, depende muito do estilo do jogador. Temos bispo D3, cavalo E7, roque, cavalo C6, bispo F4 e você percebe que o jogo vai se desenvolvendo baseado nesse peão aqui em E5, certo? Basicamente isso. As negras continuam com dama C7, colocando ainda mais pressão no peão, e aqui as brancas prosseguem com cavalo C3. É interessante que, beleza, as brancas têm 2 defensores no peão, né, e as negras têm 3 peças atacando o peão, ou seja, estão ganhando de certa forma um peão. Contudo, o jogador de negras joga o lance A6 e não toma o peão. Vamos ver o que aconteceria se tomasse o peão? Uma variante interessante, tá? Acredito que vale a pena mencionar. Depois de cavalo de dama em E5, por exemplo, as brancas podem retomar. E aí, bem, esse cavalo fica cravado, a dama de certa forma. Entretanto, né, as brancas aproveitam isso jogando cavalo B5, atacando a dama, para não perder o cavalo de imediato. Tem que seguir dama B8, é o único jeito. E aqui as brancas têm o lance dama H5, né, que garante ganhar esse cavalo aqui na casa E5. Também, nesse ponto aqui, né, depois de cavalo C3, se as negras tomassem e as negras trocassem peças, ainda que você não visse como ganhar uma peça das negras, se você inventasse, né, de capturar o peão aqui, por exemplo, o jogo ainda ficaria de certa forma equilibrado depois que o peão toma. O bispo pode tomar o cavalo sem ter medo, tá? Com um ataque duplo, inclusive aqui na dama e nesse peão aqui em G7, beleza? E claro, a dama não pode tomar o bispo, né, de volta por causa de torre E1, que ganha a dama das negras. Então tem esses nuances, né? As negras têm que ter muito cuidado nesse caso. Jogaram o lance A6, impedindo justamente que o cavalo vá para a casa B5. Ok, seguiu torre E1, colocando mais um defensor no peão em E5. Dama B6, ataca o peão em F2, ameaçando ganhar qualidade, e também ataca o peão aqui na casa B2, né? E as brancas têm que escolher qual dos dois elas vão defender.
Bem, o Samuel Reshevsky decide defender o peão em F2, jogando o bispo G3, e as negras vão lá e tomam o peão em B2. Ok, é sempre meio complicado, né, você sair tomando esse peão aí em B2, né? A gente já conhece de outras aberturas, como, né, de vez em quando o peão B2 a gente chama de envenenado, porque pode ser complicado, né, a dama tomar o peão lá embaixo e, enfim, acabar presa. Nesse caso, não necessariamente as brancas vão conseguir prender a dama das negras, tá? As brancas, nesse caso, jogaram o lance cavalo toma o peão em D5, entregando um cavalo, né, para colocar outro tipo de complicação para as negras. Entretanto, não tão preciso, né? Cavalo A4 ainda teria sido melhor, porque você ataca o bispo e a dama ao mesmo tempo. Contudo, seguiu o cavalo toma em D5. E claro, é aquela coisa, as negras vão ter que, de certa forma, assim, jogar de forma precisa para tentar vencer o jogo, tá? Não é uma coisa tão simples de se fazer. A posição é muito complicada. Depois que o peão toma o cavalo, o ponto é que depois de torre B1, a dama vem para A3 e aqui seguiu E6. Nesse caso, o ponto é você trocar, né, esse peão aqui pelo peão de F7, deixar o rei um pouco mais exposto, deslocar, fazer com que ele perca de fato o roque, né? Enfim, ao mesmo tempo que você está atacando esse cavalo, você vai ter que tirar ele para casa F6. E aqui então temos as trocas de peão, o rei fica um pouco mais exposto, perde o direito do roque. E as brancas têm aí a premissa agora, né, enquanto tem uma peça a menos, tem a premissa de tentar conseguir de fato alguma iniciativa, tentar de fato vir para um ataque. E eu te pergunto, qual é o primeiro lance que você acredita que o Samuel Reshevsky fez para prosseguir com o ataque? O lance é bispo H4, né? Você olha e pensa, poxa, quais são as peças negras que estão de fato defendendo esse rei negro, né? Basicamente só o cavalo em F6, tá? Todas as outras peças estão muito distantes do rei, né? As torres não conseguiram nem entrar no jogo ainda. Então, bispo H4 vem com a premissa de você, de fato, eliminar o melhor defensor das negras, tá? Aqui eu acredito que foi onde seguiu o erro da partida, né? O erro que custou a partida ao oponente do Samuel Reshevsky, ao Arnaldo, que foi justamente o lance cavalo B4, vem com a ideia de trocar peças, né? Aqui, muito provavelmente ele achou que, como estava em vantagem material, trocar todo e qualquer tipo de peça seria bom, né? Mas não necessariamente, ok? Era primordial que ele jogasse algo do tipo bispo E7 nesse caso, dando até casa, né? Dando um caminho para a dama voltar para a defesa, principalmente aqui na casa D6, ok? E claro, depois que o bispo tomasse, você retomar também de bispo, deixando mais uma peça na defesa do seu rei. Aqui, nesse caso, depois de cavalo B4, a dama fica muito ruim nessa casa, totalmente fora de jogo, tá? E claro, você ainda perde também o controle dessa casa, né? O controle da casa E5, que também era primordial antes, o cavalo estava controlando essa casa. Então, as brancas podem ir lá e jogar o lance cavalo E5, foi o que seguiu. Ok, isso é um cheque, o rei tem que vir para casa F8, temos troca de bispo em F6, o bispo captura o cavalo em F6, e aqui, como eu disse, ele devia estar querendo trocar bastante peça, então seguiu, cavalo toma o bispo em D3, as brancas não perdem a oportunidade de capturar mais um peão, né, em G7, depois de rei toma em G7, eu quero que você pause o vídeo e tente descobrir qual foi o próximo lance do Samuel Reshevsky nesse caso, tá? Um caso onde ele tem a premissa de atacar o rei, né? O rei está muito exposto, ok? Praticamente nenhuma peça defendendo ele. E aqui as brancas têm a premissa de prosseguir o ataque. Então o que é que você acha que seguiu nesse caso? Seguiu o fantástico torre toma o peão em B7 com cheque. Qual é o ponto desse lance, né? Talvez no primeiro momento você possa pensar, peraí, como assim? Mas o ponto desse lance é aproveitar que esse bispo aqui em C8 está totalmente sobrecarregado. Ele tanto protegia o peãozinho em B7, como ele também protegia a casa G4, e as brancas adorariam colocar
a dama delas aqui na casa G4 com cheque. Seria excelente, ok? E aqui, nesse caso, né, aproveitando isso, as negras têm várias opções. Na partida, seguiu o bispo E7, bloqueando o cheque, aproveitando que o bispo ainda pode ser defendido pela dama. Vamos ver o que aconteceria se as negras aceitassem a torre logo de cara, né, com o bispo toma em B7. Nesse caso, agora a casa G4 está livre para a dama pode vir para G4, e aqui ela basicamente começa uma caçada agora, né, ao rei negro, que não tem peça para defender. As negras têm muitas outras peças aqui, mas não tem peça para defender o seu rei. Então acredito que o pior de todos é rei H6, né, que leva um mate bem bonitinho aqui com cavalo F7 cheque. Depois de dama G4, se algo do tipo rei F6, pode seguir a dama F3, por exemplo. Se o rei vier para E7, dama F7 com cheque, não importa para onde o rei vá. D8 ou D6, né? Segue dama D7 com mate no próximo lance. Enfim, as brancas conseguem vencer se o bispo tomar a torre. Então seguiu o bispo E7, bloqueando a torre de chegar aí, né, de fazer alguma ameaça. E aqui as brancas vêm com tudo, né? Você percebe, olha só, tem torre sendo atacada, o cavalo está sendo atacado pelo outro cavalo, torre caindo aqui. O que você acha que as brancas fizeram para prosseguir com o ataque? O lance correto, né, o lance que o Samuel Jefferson decidiu jogar foi o lance dama H5, tá? Um lance muito interessante, que, claro, coloca a dama mais próximo do rei, né? O rei está muito em perigo. A ideia básica, né, é jogar dama F7 aqui e matar de vez o rei das negras. Por essa razão seguiu torre F8, tá? Defendendo a casa F7. Se as negras não tiverem cuidado, por exemplo, em jogar algo do tipo cavalo toma torre em E1, a torre está ali de graça, eu vou sair tomando, vou ser ganancioso. Dama F7 com cheque. Acaba de vez o jogo, né? Só para você ter uma ideia, depois de rei H6, por exemplo, torre B6 com cheque, né? Lá de longe, bem interessante. Depois já o tipo rei G5, você pode trazer um peão para a briga com F4. Depois de rei H4, você pode dar um mate muito bonitinho com torre H6, né? Bem legal. Checkmate. Enfim, são ideias, né? Só para você ter uma ideia como é a importância das peças, né? E como nesse caso as brancas fizeram um trabalho muito bom. Mas aí, depois de torre F8, você olha assim e faz, poxa, será que eu tô no caminho certo mesmo para conseguir arrematar a partida? E aí? Bem, as brancas seguiram com dama G5, tá? Isso é um cheque. Claro, o bispo não pode tomar porque está cravado pela torre, então seguiu rei H8. E aqui seguiu, né, as brancas já têm uma desvantagem material e elas seguem agora com cavalo G6 cheque, né? Entregando ainda novamente mais uma peça pela cabeça do rei inimigo. Então depois de peão toma em G6, seguiu dama G6 com dama H6, perdão, com cheque, rei G8, dama toma o peão, eliminando o último dos peões que guardam o rei, né, com cheque, rei H8. E aqui as brancas fazem um lance, as negras abandonam, né? O lance é torre de B, toma em E7, tá? Claro, você não vai tomar com essa torre aqui, né? Seria horrível por causa do mate que seguiria, né? Embaraçoso com dama C1, e aí depois disso levaria o mate, né? Mas depois de rei H8, torre de B toma em E7, e não tem como você evitar o mate em uma dessas duas casas, tá? Ou G7 ou dama H7, não interessa, não tem como evitar o mate que vai seguir em alguns lances, tá? Então é isso. Acho que essa partida foi muito instrutiva, gostei muito quando eu vi ela pela primeira vez e eu pensei, poxa, eu tenho que mostrar essa partida no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz mesmo de ler os comentários de vocês. E no mais é isso, forte abraço e até a próxima.